Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Carolina Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana, e um olá para os nossos queridos ouvintes. Hoje, no nosso penúltimo episódio do ano, infelizmente a gente vai tratar de notícias muito preocupantes que têm tomado conta nesse finalzinho de ano. Nessa quarta-feira, dia 17, já no apagar das luzes do ano, o Senado Federal aprovou o PL da dosimetria, que na prática é uma anistia levemente disfarçada. E isso porque o projeto de lei reduz as penas para os golpistas do 8 de janeiro. Foram 48 votos a favor e 25 contrários, e agora o PL segue para a sanção do presidente Lula, que já sinalizou que vai vetar o documento na íntegra. É um absurdo mesmo, Flora. Essa dosimetria define que os condenados poderão cumprir só 16% da pena em regime fechado, mesmo quando há uso de violência. A progressão também diminui para os reincidentes. O principal beneficiado pela decisão é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e poderá ficar apenas 2 anos e 4 meses preso. O principal argumento do governo federal contra o projeto é a mobilização popular, uma vez que, como já ficou provado nas pesquisas, a maior parte da população é contra a medida. A tentativa de anistiar os golpistas de 8 de janeiro com o PL da dosimetria foi duramente rejeitada pela população em setembro, e esse novo projeto também mobilizou novamente na esquerda no último final de semana, no dia 14 de dezembro, com milhares de pessoas nas ruas protestando contra o texto. Enquanto isso, aqui em Minas Gerais, também na quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou, em segundo turno, o projeto de lei 4.380 de 2025, que autoriza a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a nossa Copasa. Com a aprovação, o governo estadual fica autorizado a deixar de ser o controlador da companhia por meio da venda de ações ou de um aumento de capital que dilua sua participação. Vamos tratar ainda das investidas dos Estados Unidos na América Latina, principalmente contra a Venezuela. E é para falar sobre tudo isso que está por aqui o José Luiz Quadros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do APU-BH, que é o Sindicato dos Docentes da UFMG. Bom dia, José. Bom dia, tudo bem? E para fechar nossa bancada de analistas de hoje, quem está por aqui é o Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindeletro MG. Bom dia, Emerson, tudo bom? Bom dia, Flora, bom dia, Ana, bom dia, professor José Luiz, bom dia aí aos nossos ouvintes do Enfim Sexta. Então fica por aqui que a gente começa esse papo logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, mesmo após a repercussão negativa e as amplas manifestações do dia 14 de dezembro, o Senado aprovou nessa semana o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe no Brasil. Em resumo, esse PL define que os golpistas poderão cumprir só 16% da pena em regime fechado. No caso do ex-presidente, o tempo de reclusão pode cair para apenas 2 anos e 4 meses. Emerson e José Luiz, em BH, o protesto contra essa medida reuniu mais de 100 mil pessoas e houveram atos relevantes também em outras capitais do país, né, como São Paulo e Rio de Janeiro. Existia uma expectativa muito forte de que, com essas manifestações, assim como aconteceu, né, com a PEC da blindagem, o Senado revertesse a aprovação do PL da dosimetria. Queria que vocês comentassem, na avaliação de vocês, o que aconteceu? Quais interesses prevaleceram para que a maioria dos senadores votassem a favor dessa anistia suavizada? Bom, Ana, eu penso que o primeiro equívoco está em a gente colocar as nossas esperanças no Senado Federal. O Senado Federal, tradicionalmente, é uma casa conservadora e tradicionalmente está a serviço do mercado financeiro, está a serviço das forças mais retrógradas do país. Recentemente, como a Câmara Federal e o seu presidente, que talvez seja a pessoa menos capacitada para ocupar a cadeira de presidente da Câmara Federal da história, por causa daquilo que a Câmara Federal fez nos últimos tempos, e o Senado foi obrigado a corrigir alguns passos mal dados pela Câmara Federal sobre
sobretudo em relação à PEC da bandidagem, a gente passou a acreditar que o Senado Federal pudesse também barrar mais esse escárnio com o povo brasileiro que foi a PL da dosimetria. Mas eu acho que é um equívoco. É um equívoco porque não é esse o histórico do Senado. Eu acredito que para barrar esse tipo de projeto antidemocrático e antipopular, é mais povo na rua. Acreditar que o Senado será o último bastião do processo democrático é um equívoco da parte das forças populares, e aí eu penso que a gente precisa marcar outros atos para as ruas para reafirmar o nosso repúdio à PL da dosimetria, mas mais do que isso, reafirmar o nosso repúdio a esse Congresso Nacional que, mais uma vez, se coloca de costas para o nosso povo. Emerson, estou completamente de acordo com você, né? Eu acho que a gente tem hoje, né, talvez o pior Congresso Nacional da história, né, do país. São pessoas muito despreparadas e sem compromisso, né, com nada, a não ser com seus próprios interesses e com grandes empresas, interesses de grandes grupos, né, e inclusive interesses de pessoas, né, fora da lei, de bandidos, etc. Nós temos visto, né, e acompanhando. É muito importante, o ano que vem a gente tem eleição, é muito importante que as pessoas acompanhem, que nós sejamos capazes de explicar e mostrar para as pessoas que não, às vezes não tem tempo, né, trabalhando loucamente, etc., para se informar adequadamente, para construir um pensamento crítico a respeito de tudo que está acontecendo e que é muito grave, nós sejamos capazes de esclarecer isso, né, de reverter. Isso é muito importante, que a gente não eleja um Congresso Nacional com essas características tão ruins, que não é nem direita e extrema-direita, né? São pessoas desqualificadas, pessoas que não têm, né, compromisso com nada, a não ser com a sua própria riqueza, né, com os seus próprios interesses. Eu acredito que, nesse momento, o que a gente assistiu de forma diferente à anterior é um acordo. Eu acho que há um acordo amplo. Essa tese foi levantada aí por muita gente, queria até ouvir depois a opinião de vocês, a opinião do Emerson, mas há um acordo no sentido de que precisa de governabilidade, a aprovação dos recursos, né, federais para o governo federal, né? O ano que vem, esses 22 bilhões de reais vão ser muito importantes para investimentos, né, na questão social, na questão, enfim, da governabilidade, né, do governo Lula no ano de eleição. Isso vai ser muito importante e talvez esse negócio fosse aprovado, ou até podia ir para o ano que vem, esse debate fosse aprovado, né, no ano que vem, trazendo repercussões para a eleição. Então, acho que houve um acordo. O presidente Lula vai vetar, mas o presidente Lula vai vetar. Esse veto, eu acredito que vai ser derrubado. Agora, o que a gente tem que pensar é que isso pode ser revertido no futuro. Se realmente o Senado não é esperança de nada, como o Emerson falou, e tampouco o STF, né? O STF vem destruindo os direitos sociais, também, na sua maioria, com brilhantes exceções, né, como o Flávio Dino, por exemplo, mas, na sua maioria, é um STF também comprometido com interesses de grandes corporações, com interesses privados, com interesses que estão marcadamente no campo da direita, né? O que a gente tem que fazer agora é concentrar a nossa atenção, todos os nossos esforços, em fazer um Congresso Nacional diferente o ano que vem. Nós temos que investir muito na eleição de deputados federais, de deputados estaduais, além da eleição, da reeleição do presidente Lula, mas a eleição também no Senado, para que a gente possa reverter isso no Senado, né? Isso aí que foi aprovado agora, ele pode ser modificado. Você pode apresentar um outro projeto de emenda, né, com um novo Congresso Nacional e reverter isso. Também tem um outro aspecto interessante, é que agora, sendo aprovado isso aí, efetivamente, vai ser analisado pelo STF caso a caso, né? Então ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer. E a gente precisa concentrar e, como disse o Emerson, colocar todo mundo na rua, né? Inclusive pessoas que não têm ido. A gente vai sempre nessas manifestações, nós encontramos muito os mesmos amigos, as mesmas pessoas comprometidas com a luta popular, mas a gente precisa incluir, né, nessas manifestações, né, muito mais pessoas, das pessoas que não têm, né, comparecido e que tem muitas vezes não, e que têm seus interesses diretamente, né, ligados às coisas que estão acontecendo e que precisam se mobilizar também. Então nós temos um desafio grande aí. Verdade, José Luiz e Emerson, José Luiz até comentou, né, que o presidente Lula tem afirmado que vai vetar o projeto
E também, além disso, 4 bancadas partidárias da Câmara já ingressaram com mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da tramitação do PL da dosimetria. Mas é isso, como vocês dizem, né? Não dá pra gente confiar de forma cega, né? Só nas instituições. É preciso ter uma constante mobilização, né, da sociedade em torno desse tema para que a gente consiga, de fato, reverter. Mas diversos especialistas estão alertando também que, além dos golpistas, diversos outros criminosos também podem ser beneficiados pela dosimetria, inclusive organizações vinculadas ao crime organizado, também praticantes de crimes violentos. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, né? Para além dos golpistas do 8 de janeiro, para além do Bolsonaro, como que essa medida também impacta, né, no que a gente tem hoje de legislação criminal e por que o Congresso, mesmo assim, optou por aprovar esse projeto? Esse é um sério risco que a gente corre, Ana, quando a gente tem um Congresso Nacional que legisla não pensando na construção ou na reconstituição de uma estrutura legislativa do país, mas legisla ao sabor dos eventos. A cada vez que nós temos uma pauta contundente, uma reação contundente e legislativa do Congresso, eu penso que é uma forma equivocada de legislar, sobretudo no que diz respeito à legislação penal. Uma legislação penal que não tenha uma coerência entre uma estrutura de fiscalização por parte do poder público e da penalização a partir da transgressão da legislação tende a ser uma colcha de retalhos que, no final das contas, não responde aos desafios da criminalidade no país e, mais do que isso, cria uma série de brechas que favorece, por regra, a criminalidade. A gente vê legislação sendo criada desde, eu estou puxando pela memória aqui, desde a época do assassinato de Daniela Pérez, quando o Congresso Nacional faz uma lei específica para crimes hediondos por conta da comoção popular naquele momento, que você percebe que não tinha uma coerência em relação a um processo legislativo penal, mas era uma resposta a um clamor popular, a criação de legislações específicas para facilitar o funcionamento de aplicativos de transporte, aplicativos de entrega de alimentos e o funcionamento de bets de empresas de apostas. A gente percebe que essa forma de legislar de ocasião, ela não cria uma estrutura segura para o país. Nesse caso específico da PL da dosimetria, mais do que a legislação de ocasião, demonstra para nós um grau de irresponsabilidade do Congresso Nacional, que em momento nenhum durante o debate se preocupou com os impactos para além dos golpistas do 8 de janeiro. Preocuparam-se em anistiar, ou agora a dosimetria, que é uma anistia disfarçada, dos golpistas, sem nenhuma preocupação com as consequências que isso traria para os outros crimes, para outros criminosos, desde que os criminosos apadrinhados pelo Congresso pudessem sair livres e beneficiados. Mostra, para além da legislação de ocasião, mostra para mim o grau de irresponsabilidade desse Congresso que nós temos hoje. Zé Luiz, você comentou que nós temos talvez o pior Congresso da história. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele faz uma brincadeira que é triste, que talvez esse Congresso nosso de hoje só não seja pior do que o próximo. Exatamente. A gente não pode deixar, isso é muito importante. E durante algum tempo, né, nós focamos muito, né, nós que estamos no campo da esquerda, no campo da justiça, eu digo isso muito também, a gente precisa trazer para o nosso campo, que é o campo da justiça social, né, dos direitos sociais, da alimentação, da educação, da saúde para todo mundo, né, a gente precisa deixar isso claro, a gente precisa trazer essas pessoas, e as pessoas que estão mergulhadas assim e ficam atrás dessas nomeações. A gente precisa fazer um outro congresso. Isso é urgente. Durante muito tempo a gente ficou muito focado no executivo. E a gente foi deixando, talvez, de lado, né, o Senado e a Câmara. É muito importante, é muito importante. Então, acho que o ano que vem é determinante. A gente tem que criar, em todos os espaços, os movimentos sociais, os sindicatos, etc., criar uma ação conjunta para esclarecer e para mudar esse Congresso, né? Esse tem que ser o pior Congresso da história, né? E para nunca mais a gente ter nada semelhante, né, com essas pessoas. Tem uns caras que estão por trás disso, que são os caras que estão usando muita grana, usando a ciência, a inteligência artificial, etc., para manipular a opinião pública, para gerar fake news. Isso é feito cientificamente, a gente tem que estar preparado para isso, tem que tentar entender esse processo. Pois é, gente, mudando um pouco de assunto, em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou nessa semana, em segundo turno,
o projeto de lei que autoriza a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. E aí, diante disso, Emerson e Zé Luiz, quais devem ser os principais impactos caso a empresa venha de fato a ser privatizada? E o que os exemplos de São Paulo e do Rio de Janeiro têm para ensinar para a população mineira? Ó, gente, antes, ficou faltando falar uma coisa que eu acho muito importante. Bom, mas essa questão, né, da privatização não é um outro assunto, é a mesma questão. Nós temos uma Assembleia Legislativa que é essa mesma coisa que eu falei com relação ao Congresso Nacional. E a gente tem aí um exemplo claro do que está acontecendo em São Paulo, né, agora com a privatização da luz. Privatização, e a gente já teve a oportunidade de falar aqui em outros momentos, né, privatização significa o quê? É que aquele dinheiro que vem do lucro, né, dessa empresa privatizada, primeiro, ela só vai investir onde há lucro, aí você não vai levar luz ou água em lugar onde ela não possa ganhar. E privatização significa reduzir custos, demitir pessoal, né, e com isso piorar o serviço. Inevitavelmente, é isso que tem sempre acontecido em vários lugares do mundo onde se privatizou, né, estatizaram de novo, porque esses serviços privados, né, não funcionam. A gente tem um monte de exemplos disso. E a gente não pode cair nessa conversa fiada. E aí, é uma questão que eu queria falar, que é importante. Eu não sei por quê, hein, Emerson? Me explica aí esse negócio. Talvez eu esteja desinformado, né? Por que ainda não? Talvez já tenha tido, falta de informação minha, no caso. Nesse caso, da privatização da Copasa, ela surge de uma emenda constitucional absolutamente inconstitucional. Por que não foi proposto ainda nenhuma ação com relação a essa emenda absurdamente inconstitucional? Ou seja, eles utilizaram uma instituição que é, teoricamente, democrática para acabar com o instrumento democrático. Tá certo, foi uma emenda à Constituição do Estado, mas a Constituição do Estado está submetida à Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, fala claramente: é vedada a emenda tendente a abolir a democracia, ou seja, qualquer mecanismo, qualquer norma que venha limitar a democracia. Então, tirar a consulta popular, nesse caso, ela é absurdamente inconstitucional. Então, não sei, talvez já tenha alguma proposta, ou estão estudando isso, terá, mas se não teve, por que não teve? Professor, eu também tenho uma compreensão semelhante à sua e acredito que, se os nossos deputados e deputadas não o fizerem, e aí eu digo o Bloco Democracia e Luta dentro da Assembleia Legislativa, que nós, agentes da luta popular, devemos fazer. Isso, eu ajudo, estamos nessa. E aí, nesse sentido, nós vamos assumir um compromisso público aqui, professor. Sim. Eu me comprometo a construir juntamente, se você se dispuser a construir comigo, a gente construir uma resposta jurídica a esse descalabro que foi a forma como esse processo tramitou dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em total desrespeito à Constituição Federal, um retrocesso na democracia que deveria ser inadmissível. E se as outras forças políticas progressistas da esquerda não entendem que este seja um caminho, nós que entendemos que seja, vamos lutar com todas as armas para garantir que esse processo seja revertido. Porque o povo mineiro não merece passar por aquilo que o povo de São Paulo e o povo do Rio de Janeiro está passando na questão da água e na questão da iluminação. Com certeza, Emerson. E aí, então, vou falar também lá na APUP, né, para também engajar nesse processo. Eu sou um constitucionalista, professor de Direito Constitucional, Teoria do Estado. Eu posso ajudar na construção dessa tese, que para mim é tão clara. Não sou um processualista, então a tese central eu posso ajudar a construir, com certeza, farei. Agora, a parte processual, a gente tem muita gente gabaritada, muitos advogados gabaritados, nos movimentos sociais, nos sindicatos, que podem fazer também. Então, estamos juntos, vamos nessa. É isso aí, gente. E seguindo ainda nessa toada de debater sobre os próximos passos, né? A Assembleia Legislativa, infelizmente, aprovou o projeto de lei, mas a Copasa ainda não foi vendida, né? Tem todo um trâmite ainda para acontecer. Queria que vocês explicassem, José Luiz e também Emerson, que já acompanhou o processo de privatização de outras empresas, quais que devem ser agora os próximos passos do governo, no sentido da tentativa da privatização mesmo, né, da empresa, assim, e também quais que devem ser os nossos próximos passos, né, em defesa das nossas estatais.
Primeiro eu queria fazer um comentário assim, que quarta-feira triste foi a última quarta-feira, essa última quarta-feira passada, tá, Chico? Para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Mas dito isso, o processo regular de privatização, ele leva em consideração 2 caminhos. O primeiro deles é da estruturação administrativa da empresa conforme o modelo decidido pelo governo. Se for o modelo de venda de ações para um acionista controlador, ou se for o modelo de diluição de capital, isso precisa ser estruturado agora. Embora a gente tenha informações de bastidores que isso já está mais ou menos desenhado, porque o governo do estado, já vem nos bastidores tratando isso com o BTG Pactual, não é segredo para ninguém. Então o Banco BTG já tem o desenho daquele modelo de privatização que melhor favorece a si e aos seus acionistas. Não tem nenhum interesse público envolvido no debate que eles fazem, não tem nenhum interesse do governo do estado na questão do pagamento da dívida. É o interesse do Banco BTG, que, diga-se de passagem, comprou 5% das ações da Copasa após uma reunião com o governador Zema, e esses 5% de ações, que na época valia alguma coisa próxima de 400 milhões, dobrou de valor somente com a tramitação do processo de privatização na Assembleia Legislativa. Então a gente já consegue entender o interesse de quem. Vai ter um momento importante em relação aos pequenos municípios, que são, na verdade, os detentores das concessões para saneamento e fornecimento de água. Esses pequenos municípios, em momento nenhum, eles foram ouvidos nesse processo, mas também acredito que precisam fazer o meia-culpa, porque as organizações, as associações de município, também não deram o grito, né, não fizeram valer a sua voz durante esse processo. Agora, na reta final da votação do segundo turno do PL, a Associação Mineira dos Municípios surgiu como ator no cenário. Mas eu acho que a Associação Mineira dos Municípios e as demais associações de defesa de municípios, associações de vereadores, precisam agora se posicionar, porque vão ser os municípios que vão pagar primeiro o preço da privatização. Então eles precisam se organizar e responder à altura ao governo estadual, inclusive ameaçando o governo estadual de uma campanha negativa no próximo período eleitoral, caso a entrega seja feita, a entrega da Copasa seja feita conforme está se sinalizando. E aí nós, das forças populares, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, eu acho que a gente precisa, nesse momento agora, levar o debate para os municípios, sobretudo para os pequenos municípios. A gente conseguiu fazer um grande volume de debate na Assembleia Legislativa e na imprensa estadual, mas falta esse debate com o cidadão lá do pequeno município de Sabinópolis, o cidadão lá do pequeno município nos rincões do estado, onde, sendo os primeiros prejudicados, não fizeram parte do debate e não foram ouvidos. Com a retirada do referendo e agora com a aprovação da lei, ficou mais difícil lutar pela Copasa, mas não está impossível. E eu acredito que tem muita luta pela frente ainda. E acho que hoje a luta é nos pequenos municípios. Pois é, minha gente. E há poucos dias das festas de fim de ano, a gente continua assistindo à intensificação das investidas dos Estados Unidos na América Latina. Na semana passada, o Donald Trump anunciou o bloqueio da passagem de petroleiros sancionados pelos Estados Unidos na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro e outras autoridades venezuelanas denunciam que essa atitude imperialista escancara o objetivo dos Estados Unidos de se apropriar dos recursos do país. E aí, Zé Luiz e Emerson, quais que são as chances desse cenário se intensificar ainda mais nos próximos dias? E aqui do Brasil, quais que são as nossas tarefas de defesa da soberania latino-americana? Olha, pois é, isso vai se intensificando, né? Cada vez mais os Estados Unidos vai pressionando, né, a Venezuela. Eu não acredito para o momento, mas isso aí a gente fazer previsão, e principalmente nesse governo Trump, com esse sujeito, é sempre arriscado. Mas a intenção até agora, clara, norte-americana, é o afastamento não só norte-americana, veja bem, isso é ocidental, isso aí é OTAN, né? Tem que lembrar da coisa ridícula que foi o prêmio Nobel, aliás, já estava desmoralizado, né, esse prêmio Nobel da Paz, né, com pessoas extremamente violentas recebendo esse prêmio Nobel da Paz, né, e agora com a Corina Machado, né, que também é uma pessoa, né, comprometida com a extrema-direita, com a violência da extrema-direita na Venezuela, etc., ganhar esse prêmio Nobel da Paz. Então, há toda uma arquitetura aí construída, né, para pressionar cada vez mais a Venezuela, agora
esse assalto, né? Os piratas, né? O exército norte-americano sempre foi pirata, não fala que virou pirata agora, né? Eles saquearam o Iraque, saquearam o mundo inteiro, invadiram o mundo inteiro. Os Estados Unidos promoveu uma guerra, uma nova guerra a cada 3 anos, desde a sua independência, né? Eles invadiram o país, além das outras guerras que eles não começaram, que eles participaram também. Então na história, né? O império mais violento e o maior império da história. Agora, muitos analistas, eu tenho acompanhado isso muito, assim, que acreditam que não terá uma invasão militar norte-americana. Quer dizer, a ideia, né, o que está ocorrendo é uma guerra híbrida com ataques a lanchas, agora com esses assaltos a petroleiros, etc. Mas é pressionar ao máximo até levar uma possível renúncia do presidente Maduro. Mas lembrando que o caso da Venezuela, ele tem aspectos muito importantes, muito interessantes. E lembrando que Cuba, né, resiste, né, e resistiu décadas e décadas ao assédio norte-americano. Então, a Venezuela, eu acredito que pode resistir, sim, né? A Venezuela tem o apoio russo, o apoio chinês, há fortes interesses chineses e russos na Venezuela. A Venezuela tem muita riqueza, tem a maior reserva de petróleo do mundo, além disso, tem outras riquezas naturais que interessam, tem investimento chinês e russo na Venezuela que eles não vão largar assim. Não estou falando que Rússia e China vão peitar uma guerra com os Estados Unidos ali, né? Isso não interessa, que isso é o fim do mundo, né? Eu acredito que não vai acontecer, mas Rússia e China já fornecem, né, recursos, treinamento para o exército venezuelano, que está muito bem treinado, equipamentos, né, inclusive mísseis russos, né, contra os prováveis mísseis americanos, que por acaso eles resolvam, né, jogar na Venezuela. Então eles têm equipamentos de ponta, com tecnologia de ponta da Rússia. Então eu acho que os Estados Unidos não vai entrar nessa coisa de invadir. Eles invadiram Cuba, eles tentaram aquela invasão em Baía dos Corpos, mas onde eles treinaram, né, cubanos que estavam nos Estados Unidos para tentar essa invasão junto com a CIA. Né? E Fidel Castro, na época, com o exército cubano, rechaçou essa tentativa de invasão. Mas vem uma pressão insuportável, e isso vai continuar, e é difícil prever até que ponto vai chegar. Há recentemente uma notícia também, e eu tenho checado muito essas notícias, porque é muito fake news, é muita mentira que está rolando por aí, mas que a Bielorrússia tenha oferecido, né, isso é uma notícia que apareceu anteontem, ofereceu um asilo político ao presidente da Venezuela, ao Maduro, né, o que aí pode sinalizar também, né, isso é muito provável, que haja também uma tentativa de acordo por trás disso, onde entre Rússia, China, Estados Unidos e Venezuela. Mas, enfim, vamos ver. E o Brasil, o ano que vem, nossa tarefa é votar à direita, evitar essa extrema-direita, né, jogar esse povo fora e estar ao lado, porque temos que lembrar outros episódios dramáticos que nos põe triste, né, que foi a vitória da extrema-direita nazista no Chile. É um nazista que venceu no Chile, com apoio norte-americano, com o uso de guerra híbrida, com o uso da guerra de afetos, com o uso de inteligência artificial, né, com apoio norte-americano, claro. Né? Essa direita já está também no poder no Paraguai. Essa direita chegou ao poder na Bolívia, tristíssimo com a divisão da esquerda, né? E já declarou, o presidente da Bolívia eleito já declarou apoio para o nazista eleito no Chile, né? O Milei também, o cara, inclusive esse nazista já foi em Buenos Aires, né, encontrar com o Milei. A mesma coisa no Equador, um governo de extrema-direita, Estados Unidos intervindo nas eleições em Honduras. Então, gente, é uma guerra global, é uma guerra híbrida global, é pesada, mas a última coisa que a gente pode deixar acontecer é desanimar. É lutar, né, pensar principalmente que nós avançamos muito, né, no século XXI. No século XX a gente só tinha Cuba, né, e depois a gente teve Nicarágua, né, e a gente conseguiu, aí no início desses governos populares na Bolívia, no Equador, né, no Chile, um governo de uma centro-esquerdinha, assim, bem moderada, mas foi uma novidade também.
né? Na Argentina, a gente teve também, ao estilo argentino peronista, mas é um governo, né, que se alinhou ao campo da esquerda. Tivemos a vitória de Lula, governo Lula 1, 2 e 3, Dilma, enfim, a gente venceu, a gente avançou muito. Né? E há essa reação da extrema-direita que vem com tudo, mas agora o nosso papel é resistir, né, e contra-atacar. Então, não é um desespero, não é o fim do mundo, tá perigoso, ruim, né, mas nós estamos resistindo, né? A Venezuela está aí resistindo, Cuba resistindo, né, e outros, o governo importante da Colômbia, né, que teve seu primeiro governo de esquerda, isso foi uma conquista muito importante, enfim, e aí a gente aqui no Brasil continuar essa resistência. É isso, professor. Eu entendo que o Brasil hoje a América Latina, e inclusive o Brasil, está hoje na centralidade da disputa americana pelo seu projeto de hegemonia. Os americanos andaram nos últimos tempos perdendo muito espaço para a China, tem a Rússia fazendo o enfrentamento da OTAN e, consequentemente, ao projeto de imperialismo americano na Europa, ou os Estados Unidos têm buscado garantir o não recuo do seu projeto imperialista em cima de algumas regiões um pouco mais frágeis. E aí a gente vê a forma como aconteceu no Oriente Médio, sobretudo na faixa de Gaza, a forma como está acontecendo agora na América Latina, que são regiões do planeta onde nós não temos uma grande potência para fazer o enfrentamento no mesmo nível que há nesses outros lugares. Então a gente percebe que a gente está na centralidade da disputa nesse momento. E aí a Venezuela talvez seja, nessa centralidade da disputa na América Latina, o país mais frágil, não porque seja frágil economicamente ou militarmente, mas porque já tem uma narrativa construída de longo tempo que permite o convencimento das bases do imperialismo. É mais fácil você dizer na Europa que está combatendo o narcotráfico ou a ditadura venezuelana do que no Brasil, por exemplo. Então a narrativa cola mais fácil, porque tem um processo sendo construído aí ao longo de mais de 20 anos. Então eu acho que é importante a gente compreender a centralidade onde que a gente está colocado, para entender também que não é por acaso quando essas coisas acontecem ao redor da gente, Bolívia, Chile, Venezuela, também para a gente, nessa compreensão, nos animar na reação, porque vai ter enfrentamento e eu penso que o império, talvez o maior império da história, mas o império nunca esteve tão frágil. Exatamente. E nós temos a tarefa de ajudar a derrubar. Exatamente, está acabando. Está acabando. Eu imaginava que eu não ia ver isso, nós estamos vendo, o império está acabando. Está mal, está horrível. É isso. Tá em decadência, né? Mas ele também não cai, cai atirando, né? Cai tentando se recuperar. Por isso que estamos aí cheio de desafios, mas acho que o clima é esse que vocês colocaram, né? Seguir em luta, se animar na reação. Gostei dessa síntese que Emerson trouxe. E, gente, pra gente fechar o nosso programa falando sobre coisa boa, né? Diante de tanta coisa ruim que aconteceu nessa semana. A gente tá quase aí no Natal. Queria que vocês dissessem aí uma palavra, o que vocês desejam para esse Natal do povo brasileiro. Posso começar? Pode. Primeiro, assim, pedir à população, os nossos ouvintes que nos acompanham aqui e que vão festejar com seus familiares na próxima semana, que esse período de festas ele seja um período para que a gente olhe um pouco para dentro, avalie o que foi esse ano de 2025 e, sobretudo, o que foram os nossos últimos anos, para que a gente se prepare para aquilo que nós precisamos construir em 2026. 2026 vai ser um ano decisivo nas nossas vidas em Minas Gerais e no Brasil. E esse momento de reflexão serve para a gente reavaliar as nossas relações interpessoais, a nossa forma de viver na nossa intimidade, mas também é uma oportunidade para que a gente reavalie de que forma que nós temos nos posicionado frente aos grandes desafios de Minas Gerais e aos grandes desafios do Brasil e de que forma que nós vamos, no ano de 2026, construir o estado de Minas Gerais e um Brasil melhor. Eu acredito muito na reação das forças populares em 2026 para que
a gente melhore a nossa Assembleia Legislativa, para que a gente não tenha uma Assembleia Legislativa tão abominável quanto a Assembleia Legislativa que nós temos, e que a gente possa construir uma alternativa de governo que seja uma alternativa mais próxima dos anseios do nosso povo de Minas Gerais, que merece e deseja. A mesma coisa eu amplio para o governo federal, porque o desafio é grande, mas a nossa disposição de luta também é grande. Vamos descansar, vamos festejar e vamos voltar ainda mais animados para 2026. É isso aí. E essas festas, né, festa de Natal, isso sempre foi uma festa da comunidade, né? Eu acho que é muito importante aproveitar esse momento, como o Emerson diz, e refletir e reatar, né, relações, né? Buscar pessoas que a gente não vê, que na correria do dia a dia, desse mundo tão hiperindividualista, né? E o individualismo é uma jogada da direita e da extrema-direita, que é a mesma direita e extrema-direita é horrorosa. Né? Eu acho que são as mesmas pessoas que têm táticas, estratégias diferentes. Né? E uma delas é nos jogar no individualismo, sozinhos, muita gente passando Natal sozinho, etc. Então, acho que é um momento de reatar, de buscar, né? Não só buscar a família, mas buscar amigos, buscar a comunidade. Né? É uma festa da comunidade. E a comunidade é o nosso espaço de resistência. Então, aproveitar essas festas para conectar todo mundo, chamar todo mundo, vão para um espaço comum, né? Festejar, se abraçar, né? Contato, humanidade, né? Energia positiva, abraço, né? Faz falta. O abraço tem que durar pelo menos 20 segundos, né? Mas pode durar muito tempo. Né? E é esse momento, porque é com a comunidade que a gente vai superar esse individualismo, a expansão da direita, e que a gente vai poder resistir a esse momento tão difícil, superar esse momento e continuar construindo um outro mundo completamente diferente, com espaço e felicidade para todo mundo. É isso então, minha gente. O Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana e a gente espera que os nossos ouvintes e que a nossa bancada tenham um excelente Natal. Ô, gente, vocês duas estão meio tristinhas hoje. Não fica não, viu? Não pode ficar. Estou reparando que o que a direita está fazendo com as pessoas. Ninguém está aguentando mais 2025, José Luiz. Mas está acabando. Vai ter muita festa. Está acabando, mas não acaba. Esses 15 meses de 2025 foram longos, né? Nossa Senhora. Muito difícil. Mas nós estamos juntas na luta. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify, no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com seus amigos. Um abraço! Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, é só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG nas principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, o www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!